Abra sua Bíblia também, Gênesis capítulo 3. Semana passada nós falamos sobre criados para habitar com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o caminho perdido. A Bíblia ela nos diz como a humanidade se afastou de Deus. Ela nos conta como o homem ele se moveu da presença de Deus, do lugar de vida, para o exílio e, consequentemente, para a morte. É necessário que realmente Deus ele venha nos dar uma revelação, porque o homem ele não compreende as coisas de Deus e realmente ele não entende a sua condição e não sabe o que está ocorrendo em sua volta. Então é necessário que o próprio Deus ele venha nos mostrar qual é a nossa condição, o quanto nós estamos distante e afastado dele. Porque estamos acomodados neste mundo, achando que esse mundo que nós vivemos, irmãos, ele é o mundo ideal. Mas Deus vai nos mostrar, através de sua palavra, justamente aqui onde nós temos lido, como o homem ele se afastou de Deus, como ele está distante de Deus e quanto ele está perdido. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos falar isso. Adão, criado por Deus, foi colocado no Éden, um santuário, onde ele e Deus tinham um relacionamento, tinham uma comunhão, mas por causa do seu pecado, ele teve que ser banido e expulso da presença de Deus. E o versículo 8, propriamente, onde nós vamos iniciar o nosso sermão, nos mostra que Deus, na virada do dia, Ele vai se dirigir até Adão. E algo estranho vai acontecer naquele dia, porque vai ser um dia incomum dos outros. Porque antes Adão vinha até o encontro de Deus, mas agora ele foge da presença do Senhor. E o texto nos diz que quando Deus se dirigiu a Adão, a Bíblia diz que ele fugiu da presença do Senhor e se escondeu. O interessante é que ele mesmo diz assim: ouvi os teus passos e temi. Ele ficou com medo dos passos de Deus. E ele fugiu, ele se escondeu. Ele já não queria mais se encontrar com Deus, ele já não queria mais encarar o seu Criador. Então ele foge. E os passos de Deus, nós sabemos que eles são majestosos, eles são santos, eles são justos, são perfeitos. E Adão, ele teme justamente os passos de Deus e ele foge. Porque os passos, caminhos de Deus, nós sabemos, queridos irmãos, que são diferentes dos nossos. Mas é interessante que a presença de Deus agora para Adão é algo assustador. É algo que lhe assusta. É algo que lhe causa medo, é algo que lhe causa pavor. Porque antes ele vinha ao encontro de Deus, mas agora ele não quer se encontrar com Deus, ele quer fugir de Deus. Ele se esconde da presença de Deus, justamente porque seus passos são majestosos, porque seus passos são santos, são justos, retos e perfeitos. E Adão está com medo de se encontrar com Deus. E porque ele está com medo? Porque ele está nu. E lembrando bem que a presença de Deus, irmãos, ela é acompanhada
de alguns elementos. Olhamos para quando Deus se manifesta no Monte Sinai. Quando Deus ele desce no monte, a Bíblia diz que havia relâmpagos, havia fogo, o monte fumegava, tremia, a ponto do povo se afastar do monte, ficar com medo de se aproximar de Deus, ficar com medo da voz de Deus. Então o povo ficaram apavorados, e temos essa mesma impressão que isso acontece com Adão, e por essa razão ele foge da presença de Deus. Ele foge da presença de Deus porque todas as vezes que Deus se manifesta, é interessante que a natureza se agita, os elementos da natureza acompanham a manifestação da presença de Deus. E Adão, ele está justamente desprotegido. Adão, ele está nu. Então, por essa razão, ele não pode se encontrar com Deus, porque lembramos que Moisés teve que ser envolvido numa nuvem para ser protegido da glória e da presença de Deus. Lembramos que o sumo sacerdote, ao entrar no Santo do Santo, ele carregava o incenso, né, para fazer a fumaça, para lhe cobrir da presença de Deus, para que ele também não fosse destruído. E aqui Adão foge da presença de Deus, apavorado, com medo. E Adão já não anda mais com Deus como antes. Os passos e os caminhos de Adão são os opostos ao caminho de Deus. Vamos observar que o próprio Salomão diz em Provérbios que há caminho para o homem que parece ser bom, mas o final dele é a morte. Observamos que os caminhos do homem, ele leva a uma rebelião contra o seu Criador, ele leva justamente ao exílio e à morte. É o que nós acabamos de ler. Adão, ele foi justamente banido da presença de Deus. Ele foi afastado, ele foi exilado da presença de Deus, e vamos perceber como de maneira progressiva o homem, ele sai justamente da presença de Deus, e ele vai de direção ao exílio, ele vai em direção à morte, de maneira progressiva. Gênesis vai nos contar como o homem, ele se afastou da presença de Deus, como ele se esqueceu dos caminhos de Deus, como ele, queridos irmãos, corrompeu o caminho de Deus. Então leia comigo, aqui em Gênesis, no capítulo de número 6, porque lembramos que Caim, queridos irmãos, quando matou seu irmão, nós já falamos aqui que, apesar de Adão sair da presença de Deus, eles ficaram justamente na porta do jardim do Éden. E era ali que eles se encontravam com Deus, era ali que eles ofereciam sacrifício e tinham um encontro com o Senhor. Mas depois que Caim comete o seu pecado, ele mata o seu irmão, depois disso, ele vai ser justamente banido da presença de Deus, ele vai ser afastado mais ainda da presença de Deus, e ele vai perambular sobre a terra, e ele sabe que está destinado à morte. E Caim, ele tem o exílio, e cada vez mais o homem se afasta da presença de Deus. O Éden era o santuário, o lugar da habitação de Deus com o homem, e por causa do pecado o homem vai ser banido deste lugar, e cada vez mais o homem vai se afastando da presença de Deus. Cada vez mais eles se distanciam, cada vez mais eles se tornam exilados, cada vez mais ele desce ao Seol, ele desce à sepultura, ele desce à cova. E é isso que Gênesis ele está tentando nos comunicar, é isso que ele está tentando nos falar, de como o homem, ele se afastou da presença de Deus. Então o caminho, queridos irmãos, passou a ser esquecido. Leia a Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 6.
Olha o que diz: quando o homem começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá mais com o homem. Ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia defilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e lhe cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de haver feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O versículo de número 12 diz assim: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido o seu caminho. Toda a humanidade. Então, o que nós vemos pela palavra de Deus é que o homem ele vai se afastando de Deus, e não só vai se afastando de Deus, mas ele vai corrompendo o caminho. Ele também vai, queridos irmãos, se esquecendo do caminho. A união entre os filhos de Deus e os filhos dos homens trouxe justamente esse esquecimento do caminho de Deus. Eles passaram a andar pelos seus próprios caminhos. Eles andaram, queridos irmãos, eles trilharam caminhos próprios para andar nesses caminhos e esquecer o caminho do Senhor. E é por isso que o homem, ele não pode voltar para Deus, porque ele não sabe o caminho. E é interessante que depois nós vamos perceber o porquê Jesus Cristo está dizendo: eu sou o caminho. Porque o homem não sabe onde está o caminho, ele perdeu o caminho. Então eles corromperam o caminho do Senhor, conforme nós lemos aqui. E isso significa, queridos irmãos, esquecer o caminho. Nós vamos observar que da porta do santuário era aonde o homem adorava a Deus. Nós observamos que depois que Sete nasce, os homens começam a invocar a Deus. Nós vemos que Noé é um homem que passa a obedecer a Deus. Não só Noé, mas também Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Mas é interessante que os homens vão esquecendo o caminho de volta para Deus, aonde eles prestavam a sua adoração, aonde eles invocavam o nome do Senhor, aonde ele obedecia ao Senhor. Então eles acabam esquecendo. Porque depois de Enoque e depois de Noé, você vai perceber que mais ninguém anda com Deus. Deus ele vai justamente chamar Abraão no capítulo 17 de Gênesis e dizer para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Mas depois de Enoque e Noé, ninguém mais andou com Deus, e o caminho foi esquecido. Então Deus, ele agora pretende fazer o quê? Quando ele olha para a terra, ele vê que o caminho dele foi esquecido, foi abandonado, foi corrompido. O Senhor, ele justamente chama Noé e comunica que vai destruir a terra. Deus vai desfazer da sua criação. Aonde nós acabamos de ler, no capítulo 6 de Gênesis, e o versículo de número 13, Deus diz que vai desfazer a sua criação, que ele vai destruir o homem e todos os animais que ele tinha criado. O Senhor vai destruir a terra.
Ele vai desfazer esta criação, porque essa criação está contaminada, essa criação está corrompida. Os homens, queridos irmãos, corromperam o caminho do Senhor. Só havia injustiça, só havia violência, só havia maldade. Então Deus, Ele diz que vai destruir a sua criação. E é interessante que Ele vai retirar o seu espírito. Ele vai retirar o seu espírito. Ele diz: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Então Ele vai retirar sua presença, Ele vai tirar o seu espírito. Lembramos que o Espírito de Deus, quando foi criar a terra, Ele estava presente, operando, atuando, gerando vida, organizando todas as coisas. E aqui Deus está dizendo: meu espírito não contenderá mais com o homem, porque o homem é só mal e ele tem corrompido, e eu vou destruir a terra. Então Deus, Ele comunica isso para Noé. E isso é banir definitivamente o homem da face da terra, varrer toda a criação da face da terra, porque a terra está contaminada. Nós lembramos que falamos que o propósito de Deus é que toda a terra fosse a sua habitação, toda ela fosse o seu santuário, mas em vez disso, a terra se encheu de maldade, se encheu de violência, e por isso que Deus decide destruir a terra. E quando nós observamos, queridos irmãos, ele vai reverter o processo da criação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era desabitada, não tinha vida. Mas agora, com o dilúvio, Deus vai desfazer justamente a sua criação, esse processo. Ele vai justamente mandar o dilúvio, que vai encher a terra de água. E ali o que é que acontece? A terra, ela vai voltar a ficar sem forma, ela vai voltar a ficar vazia e desabitada. E só vai haver trevas, só vai haver o abismo. Então Deus, Ele está mostrando aqui justamente como o homem se afastou dos seus caminhos, e o que Ele fez foi pelo homem ter feito isso, contaminando toda a terra. Mas Deus, Ele vai dizer o que para Noé? Ele diz que Noé achou graça, o favor diante dele, e Deus vai dizer para Noé construir uma arca. E nós, irmãos, consideramos a arca como uma mera embarcação, um navio bem projetado, construído. Falamos até que Noé foi o primeiro engenheiro, construtor de barco. Mas a gente precisa pensar um pouco além dessa ideia da arca ser só uma embarcação, porque na verdade a arca, ela passa a ser um mini cosmo, ela passa a ser a mini terra, a mini habitação de Deus. É Deus quem dá justamente o modelo e também as medidas para a construção da arca, assim como Ele fez quando deu o modelo e a construção para construir o tabernáculo. É interessante observar que a arca, ela tinha 3 compartimentos. Assim como a terra, o cosmos, ele tinha os 3 compartimentos: céu, terra e mar. A arca também, ela tinha os 3 compartimentos. Lembrando que os tabernáculos, o santuário de Deus, ele também tinha os 3 compartimentos. Então ela não é simples uma embarcação, ela é um santuário provisório e temporário, a qual Deus fez o quê? Deus, Ele ordenou que Noé entrasse com todas as criaturas, todos os animais, um casal de cada animal que Deus criou entrou na arca, juntamente com Noé. E Noé, ele vai justamente preservar, ou melhor, vai ser preservado juntamente com os animais.
Por quê? Porque a terra agora ela vai ficar desolada. A terra agora vai ficar desabitada, a terra agora vai ficar vazia, a terra vai ficar sem vida. Então a arca, ela também é um tipo de santuário que Deus construiu, é um tipo de cosmo, de mini terra provisória que Deus ordenou que construísse para preservar a vida do homem e a vida dos animais. A criação de Deus, ele reduz a sua criação e leva ela para dentro da arca, dessa embarcação. E é bem interessante isso, irmãos. Ele que deu as medidas. Deus leva os animais para entrar na arca. E o interessante é que depois que a arca está construída, que Adão e os animais estão lá dentro, é Deus que vem por fora e fecha a porta. Ele lacra a porta da arca, para que ninguém mais tenha acesso a não ser Noé e os animais. Só eles agora que podiam estar nesse mini cosmo, nessa mini habitação. Só Noé, seus filhos e os animais. Então é bem interessante nós olharmos para isso. Vamos ler aqui o capítulo 6, verso de número 14 ao 16. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento e revista de pinche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque um portal lateral da arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Você vê o compartimento da arca, os 3 compartimentos. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Façam entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal, grande de cada espécie, grande e pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que seja conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. Então a gente vai observando que é Deus que dá o modelo e a medida da construção da arca. Ele deveria seguir exatamente essa instrução. Ele deveria justamente obedecer tudo que Deus lhe falou para a construção da arca, porque era ali que ele seria preservado. Porque lembrando, queridos irmãos, que a vida do homem estava preservada dentro do santuário, dentro do jardim do Éden. Justamente era lá que estava, queridos irmãos, a presença de Deus, e justamente a vida do homem estava lá. Mas por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, o homem, ele se moveu da presença de Deus, do lugar de vida, para o exílio e o lugar de destruição, o Seol, o lugar dos mortos. E é assim que nós precisamos olhar para este mundo. Nós precisamos olhar para esse mundo com esse olhar que a Bíblia, queridos irmãos, nos revela. Que os homens que estão aí fora, eles estão perdidos, eles estão exilados, e eles estão justamente mortos em seus pecados. É assim que eles estão. Eles não conhecem o caminho para voltar para Deus. Esqueceram do caminho, não sabe como. E a igreja precisa ter esse olhar, precisa ter essa compreensão,
apesar deles se sentirem, queridos irmãos, à vontade no lugar que se encontram, nesse mundo de perdição, mas esse não é o mundo ideal a qual Deus criou para que o homem habitasse. Porque o lugar que Deus criou, queridos irmãos, é justamente com a sua presença. Deus criou esse mundo e criou o homem para que pudesse ter comunhão com Ele e vida eterna. Mas o homem não encontra essa comunhão neste reino das trevas, o homem não encontra vida nesse reino de morte. E nós precisamos olhar para o mundo com esta visão, porque o Senhor está nos revelando o caminho, está nos mostrando o caminho de volta para Ele. O lugar aonde o homem pode ter comunhão com Deus, o lugar aonde o homem pode ter vida eterna. Porque Ele se moveu. Então Deus vai mandar o dilúvio. E o dilúvio, queridos irmãos, é interessante que o dilúvio ele vai trazer juízo e ele também vai trazer redenção. Deus vai redimir a sua criação através das águas. É interessante que Pedro, ele nos fala bem sobre isso. Então, quando Deus ele julgou este mundo, matando todos os maus, todos os perversos, banindo, limpando a sua criação de tudo que era mal, de tudo que era impuro, a sua criação, Deus também a redimiu. Noé, que estava no meio das águas, do abismo, o lugar de morte, porque todas as criaturas foram sepultadas. Todas as criaturas foram sepultadas. Noé estava justamente nessa embarcação, no santuário. Ele foi justamente redimido. Então Deus, ele resgatou Noé de quê? Desse abismo. Ele resgatou Noé justamente do exílio e do lugar de morte. Foi de lá que Deus, ele resgatou Noé. Vamos ver o que os Salmos, capítulo 18, ele nos fala um pouco, nos traz um entendimento sobre isso. Salmo capítulo 18. Vamos fazer essa leitura. As cordas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Seol me envolveram, os laços de morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos mares, dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. As nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, da escura nuvem cheio de águas, abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando os céus trovejou, o Senhor e arrasou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios o derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos, pela sua repreensão, ó Senhor. Com um forte sopro das suas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me dos meus inimigos poderosos, dos meus adversários, forte demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus.
Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha mão diante dos seus olhos. Esse salmo ele é interessante porque ele vai fazer justamente algumas descrições que nós encontramos em Gênesis e a respeito do caminho do Senhor. Noé achou graça diante de Deus. O que a Bíblia diz a respeito de Noé? Que ele era um homem justo e íntegro diante de Deus. E olha que ele está falando que ele guardou os decretos do Senhor e não se afastou do caminho do Senhor. Por isso Deus o resgatou, por isso Deus o redimiu. Porque ele foi o único entre aquela geração que não se corrompeu. Ele foi o único que não desobedeceu os decretos do Senhor, nem se afastou dos seus caminhos. E por isso, na hora do juízo, Deus o tirou ele da água. Deus o resgatou. Deus o livrou. E não só os Salmos 18, mas a própria história de Jonas no capítulo 2, leia comigo, irmãos, também. É interessante que o mar, ele é comparado com o abismo, ele é chamado de Seol, habitação dos mortos, lugares dos mortos. É assim que a Bíblia descreve o abismo, é assim que ele descreve o mar. E olha a oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram em turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença, contudo olharei de novo para o seu santo templo. Você vê a descrição que Jonas está fazendo aqui nesta oração. Fui banido da sua presença, mas olharei e verei novamente o teu templo, a habitação do Senhor, o lugar. Versículo 5: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, e eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aquele que acreditam em ídolos inúteis despreza a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O Senhor Deus ordenou ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Mas a descrição que Jonas está fazendo aqui do mar, ele falando como ele foi banido da presença de Deus, porque Jonas justamente acabou se desviando do caminho do Senhor. Então Deus, é agora o que ele está fazendo, porque ele trouxe juízo sobre essa terra. Deus agora está transportando o homem do lugar de Seol de volta para o seu templo, de volta para a sua habitação. Então Deus, o que ele fez com Noé? Quando a arca estava sobre as águas, ele estava redimindo, ele estava salvando. O lugar de segurança do homem é na presença de Deus, é justamente na habitação com o Senhor.
O Salmo, porque nós falamos que Deus ele está retirando a sua presença da face da terra, e a terra ela está justamente tomando agora, irmãos, uma outra forma. A terra está entrando agora em caos, está se tornando desolada, desabitada e sem vida. Ela está totalmente tomada por trevas. Então observamos justamente que Jonas, ele clama ao Senhor, ele faz essa referência justamente a respeito do mar, e ele sabe que Deus do alto templo lhe ouve e lhe resgata. O Salmo de número 104, verso de número 30, porque Deus é aquele que cria, mas Ele também renova a terra. Veja como Deus Ele fez, porque observamos que depois as águas começam a baixar. Ela começa a baixar. É interessante que a Arca da Aliança ela vai pousar justamente no Monte Ararat, aquela região que ficava o Jardim do Éden. É ali que a arca ela vai pousar, ela vai descansar. E tem aqui um jogo de palavra bem indicativa, queridos irmãos, que a arca ela pousa no Monte Ararat no 7º mês. E isso não é um número aleatório nem em vão, irmãos, mas é algo que Deus está justamente nos mostrando, porque Ele está dando descanso. E lembrando que quando Noé nasceu, os seus pais, eles dizem assim: é esse que vai nos dar descanso de nosso trabalho, que Deus amaldiçoou a terra. É este que vai dar descanso de nosso trabalho. Então Noé, queridos irmãos, ele tem uma missão especial. E o Salmo de número 4 diz assim, 104, e o versículo de número 30. Quando sopra o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. A Bíblia diz que quando a arca estava vagando, a Bíblia diz que Deus deu um vento, trouxe um vento e começou a baixar as águas. É interessante que uma nova criação está ocorrendo neste momento. Uma nova criação está ocorrendo. As águas estão sendo secadas. A terra, queridos irmãos, a porção seca vai aparecer conforme em Gênesis, quando Deus está criando, né? Ele diz: apareça a porção seca, e Ele chama a porção seca de terra, e Ele chama as águas de mares. Então Deus ele começa a recriar a terra, Ele começa a renovar a face da terra. A arca, ela está pousando justamente no Monte Ararat, porque Deus está iniciando uma nova criação. Como nós falamos, a arca ela era simplesmente um cosmo provisório. Ele era um tipo de santuário que Deus preservou, tanto Noé como os animais. Lembrando que o tabernáculo, irmãos, ele é criado também com alguns detalhes do Jardim do Éden, com algumas decorações de árvore, de palmares, de animais, justamente para mostrar e lembrar a habitação de Deus, que o Éden era um santuário. E a arca, queridos irmãos, ela também tem essas características, conforme nós lemos. E o capítulo 8 de Gênesis, e o versículo 4, diz assim: e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou na montanha de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram o topo das montanhas. Você percebe o que Deus ele está fazendo?
O homem que estava justamente, queridos irmãos, que tinha se distanciado de Deus, estava exilado, o homem que tinha sido agora levado ao mundo dos mortos, Deus resgata ele de lá. Deus resgata Adão, ou melhor, Noé, justamente do abismo.